Shalom para você que está assistindo esse vídeo. Hoje vamos falar a respeito de dois seres que a Bíblia menciona, mas que poucos entendem quem eles são, onde contaremos novamente com a participação do meu esposo Neemias Gomes. Vamos lá? Primeira pergunta: quem é o Leviatã e de onde ele vem? Essa é uma entidade apontada, como um demônio, principado, que é um espírito que domina sobre as águas. E essa entidade, ela tem relação, com os acontecimentos ligados a catástrofes marítimas e regiões que têm grandes bacias hidrográficas. Segunda pergunta: sabendo disso, quem é então o Behemoth e de onde ele vem? Essa é uma outra entidade maligna, e também um monstro, apontado nas escrituras, que tem relação com o domínio da terra. Então ele tem relação com os acontecimentos, catástrofes, coisas ruins que ocorrem sobre a terra. Terceira pergunta: o que eles representam ou de que forma esses seres são retratados pelo satanismo? Bom, no satanismo eles são dois demônios, ou dois, digamos assim, principados dos cinco, de Satanás, que estão afetando o reino das águas, o reino da terra, diretamente em regiões específicas. Tanto é que a região que tem mais águas, ela é apontada como a região da Amazônia aqui no Brasil, e a região da Terra, como por assim dizer, é o Oriente Médio. Então, eles têm atuações diferentes em lugares diferentes. Quarta pergunta: o que a Bíblia menciona sobre estes seres? As escrituras mencionam no livro de Salmos, no livro de Jó, que esses seres, eles são descritos como seres monstruosos, O próprio livro de Salmos, descreve ele como o Leviatã, como um monstro das águas, que brinca nas águas, nos mares, como se fosse uma pequena piscina. Ou seja, ele é um monstro apontado de grandes proporções. E Behemoth, o monstro da terra, ele é apontado como aquele que está ali dominando o subterrâneo, ou sobre a superfície da terra, e principalmente em regiões desérticas. Então a Bíblia menciona sim, esses dois seres vagamente, como seres mitológicos, seres que realmente existiram no passado e que de alguma forma ainda mantêm uma espécie de domínio sobre cada área em que eles dominam, cada território. Que papel eles terão nos eventos finais da humanidade? É interessante essa pergunta porque o Apocalipse ele cita exatamente o Leviatã e o Behemoth. Não o nome propriamente dito, mas suas características, em Apocalipse 13. A besta que surge das águas, 7 cabeças, tem ali uma descrição mista de seres como leopardo, urso, leão, mas que é realmente apontando ali o Leviatã, serpente, de 7 cabeças, que surge das águas representando o poder do antimessias, o poder do anticristo. Já que o braço direito do Leviatã é Abaddon, é esse espírito que em Apocalipse 17 ele surge do abismo, das águas para vir causar um grande conflito na terra. E por outro lado, o Behemoth tem as características ali daquele animal que surge da terra, tendo 2 chifres. Muitos comparam o Behemoth a um hipopótamo, outros a outros tipos de seres da terra, mas as características dele são de um ser que ele surge da terra, tem uma aparência de cordeiro, mas falará como dragão. Ele irá preparar o caminho para a besta das águas e o anti-messias. Ele irá fazer com que a terra toda seja enganada com grandes milagres. Poderíamos então dizer que eles são entidades que se personificam em monstros? Sim, poderíamos dizer, todos esses demônios, esses anjos caídos, eles têm uma aparência, vamos dizer assim, ela tem várias formas, e uma delas é essa forma bestial de um monstro, E no caso, esses dois, uma aparência de um monstro marinho, a outra de uma aparência de um monstro terrestre, e é assim que esses demônios também, eles se manifestam com essas aparências bestiais. Que cuidados então precisamos ter sabendo de tudo isso?
Entendendo que estamos numa guerra espiritual e que esses principados, eles irão empregar todo o seu poder na reta final da história da Terra, nós sabemos que nós precisamos do poder do Altíssimo. Porque essas entidades são frustradas pelo nome do Messias e também por anjos de patente poderosa que têm autoridade sobre esses demônios. Então, somente com dedicação, santificação, estudo da palavra, oração, jejum, que isso é fundamental, é que nós poderemos estar de pé nessa batalha final. E tanto o livro de Enoque como outros apócrifos também mencionam, né, a manifestação dessas entidades no fim dos tempos. Inclusive, há uma grande peleja envolvendo esses dois seres. E no final, o nosso Messias é que vai derrotá-los. Isso nós sabemos, essa vitória já é certa. E nós precisamos estar com o Cordeiro e vencer com ele. Muitas pessoas não creem que o mundo espiritual existe, e muito menos que entidades como estas atuem em nossa dimensão. Mas saiba que a Bíblia é real e nos revela coisas futuras onde precisamos estar cientes e preparados espiritualmente, ligados àquele que é a nossa rocha de auxílio e proteção. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.